todos eles têm uma característica da desobediência. Desobediência. Várias maneiras que você pode falar, você pode pecar contra Deus. Mas o que é pecar? É tudo aquilo que vai contra, que está escrito aqui na revista do Pastor Marcos, que vai contra a vontade escrita ou falada de Deus. Okay? Eu, nos meus estudos, eu coloco como o que vai desobedecer uma ordem de Deus. Né? Então, para dar esse exemplo, nós vamos aí olhar o que está escrito em Gênesis 2,16, que diz assim: Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ponto e vírgula. É muito importante. Porque no dia que comeres dele, certamente morrereis. Bem, duas coisas, né, que eu vejo aqui. Né? Deus dá uma ordem para um homem. Porém, diz aqui no segundo: vendo a mulher, vou ser bem rápido, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao seu marido. Bem, estudando isso aqui, deu para mim entender que você já percebeu, se você pegar e ler, a serpente, em momento nenhum, ela chegou para a mulher e falou que não era pecado, que não era errado, que Deus não deu essa ordem em momento nenhum. A serpente simplesmente tentou tirar as consequências. Em momento nenhum ela chega para a mulher e fala assim: não, Deus não ordenou isso. Ela disse que não morrereis. Então a mulher não estava preocupada em obedecer a ordem de Deus. Ela estava preocupada com as consequências. Tirou a consequência, veio a desobediência. Então por quê? Imagina que nós, às vezes, temos mais medo da consequência do que a vontade de obedecer a Deus. Tira o inferno da igreja para você ver. Chega um anjo aqui, pá! Não tem inferno. Um pega o outro aqui, sai correndo, o outro chuta o balde, e eu vou contar o dedo no cara da minha mulher. Não, porque você vai fazer o mesmo. Entenda, se você analisar o texto, você vai ver assim: a serpente, ela não precisou fazer muito trabalho. Ela não precisou fazer muito esforço. Ela não chegou para a mulher e falou assim: você não está desobedecendo. Ela não fez isso. Ela simplesmente falou assim: certamente não vai morrer. Então, é porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Então ela deu mais importante para as prerrogativas do que para a ordem de Deus. Interesse. Graças a Deus que não existe mulher que receba. Então, eu lendo isso, eu falei assim: uau, em momento nenhum ela se preocupou em obedecer. Ela se preocupou nas consequências. E não ter consequências. Outra coisa importante que eu achei: o homem, ele não comeu enganado. Ele não comeu enganado. A prova disso é porque ele teve a consciência do pecado. Quando você é enganado, muitas das vezes você não tem consciência do que você fez, porque você estava sendo enganado. Se eu falo, se ali está vendendo uma coxinha de $55, eu chego para o Thiago: não, Thiago, é de graça. O Thiago vai lá e pega. E não paga. Porém, ele não vai se sentir um pecador, porque ele foi enganado. Então ele não tem consciência se ele estava pecando ou não.
Adão, não. Adão, ele não comeu enganado. Agora, nossa, eu não vou entrar aqui não, porque senão eu poderia ficar muito tempo. Agora, a Bíblia é explícita em dizer que, ela é explícita em dizer que ela fala o porquê que a mulher comeu. Entenda? Vendo que a árvore era boa e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou e comeu. Fala o porquê que a mulher comeu, mas não fala o porquê que o homem comeu. Só que não vai entrar aí. Você vai descobrir. Por que que o homem comeu? Porque se ele tivesse comido com o mesmo intuição que ela tinha, talvez aqui, entendimento, tomou e comeu e deu. Talvez aqui estaria assim, tomou e comeu também o seu marido. Mas aqui tomou e comeu e também deu ao marido. Então, abre uma questão de que, por que então que ele comeu? Agora você entenda que a serpente, Adão estava no jardim por mais tempo do que ela. Ok? E a serpente conhecia Adão. Mas entenda que ela não foi até Adão. Ela foi até Eva. Ok? Por quê? Porque na minha conjectura, nós estamos conjecturando agora. Apesar que as pessoas assim, poxa, esse cara não está nem aí se ele vai morrer, se ele não vai morrer, ou se vai ter entendimento. Isso eu não vou pegar isso. Isso ele não vai pegar. Porém, como Pedro diz, ele diz lá em 1 Pedro que a mulher, em umas versões fala que o sexo mais frágil, outra versão fala que a parte mais frágil. Eu tenho para mim que a mulher é a parte mais frágil do homem. Pela mulher, a serpente alcançou o homem. A serpente engana a mulher e a mulher convence o homem. Será que essa serpente tinha ido direto no homem e não tinha comido? Não. Cara, a mulher, Carlão, a sua esposa, Marcão, se a sua esposa fala coisas com você que se for outro homem você não aceita. Minha esposa fala coisas comigo, se um homem falar comigo, eu não aceito. Porque ela é a minha parte mais frágil. Entende? Então a serpente olha e fala assim, ele eu não quero. Mas eu pego ela e ela pega. Então, gente... Mas agora é tão interessante porque... E eu digo isso porque ele tinha consciência do que ele estava fazendo, porque é tanto que ele, quando Deus chega no jardim, ele se esconde. Deus chega, ele se esconde. Aí ele vai e fala. Deus chega e fala assim, então, cadê você? Eu temi, porque estava nu e me escondi. Bem, se você for olhar no versículo 6 de Gênesis 3... você vai ver que depois deles pecarem, abrir os olhos deles, eles viram que estava nu, o que eles fizeram? Cozeram para si vestimentas com folhas de... Então, nu de tudo ele não estava. Mas a consciência do pecado fez ele esconder. Porque você está nu, você não tem bem, você ficou com vergonha. Ele teve medo. Ele sabia... Não só assim, ele sabia que tinha pecado, não só simplesmente a vergonha de achar que estava nu. Okay? Então, a desobediência está em todo tipo de pecado que você pode imaginar. Por quê? Porque pecar é ir contra aquilo que Deus nos ensinou a fazer. Uma curiosidade que eu tinha, que eu tenho disso daqui, é o seguinte, gente, isso aqui toda hora para. Deixa eu... Só que eu não sou tectônico também não. Isso. Aqui. Vamos lá. E nós vamos falar um pouco sobre consciência também, tá bom? Aí veio o pecado.
Quais são as consequências? Porque todos nós pecamos e instituídos estamos na glória de Deus. Deus tinha que ter um plano. Mas o interessante que eu queria trazer para vocês, qual que é a consequência do pecado? Uma, o pecado nos afasta de Deus. Porque o que acontece assim que o homem peca, Deus chega, vai no jardim e pergunta onde ele está, acontece aquele todo episódio, um culpando o outro. Aí o que acontece? Deus os expulsa do jardim. Mas você quer uma coisa interessante que me chamou a atenção? O homem tinha pecado e Deus, o que ele fez? Ele foi até o jardim na virada do dia. Muitos estudiosos dizem que isso era um costume de Deus fazer. Agora o homem pecou e Deus ainda foi no jardim, mesmo ele tendo pecado. O que isso me dá a entender? Me dá a entender que o meu e o seu pecado não muda o schedule de Deus. Deus, ele vai ter o meu pecado não tem poder de mudar o schedule, a atitude de Deus. O meu pecado não tem o poder de tirar o amor de Deus para a minha vida. Ele tem o poder de me afastar do Senhor. O Senhor fez a mesma coisa, eu que não estava lá. O Senhor voltou no jardim, como assim, se nada tivesse acontecido. Ué, cadê você? Não, eu me escondi, porque eu tive medo, porque eu estava nu. Quem te falou que você estava nu? Comeste da fruta? Ele disse para a mulher. Então, Deus continuou com o schedule dele. Somos nós, ao pecarmos por nossa consciência, nos afastamos dele. Então, o que nós devemos fazer? Nós não podemos fazer muita coisa. O que Deus fez? Então, para isso, Deus teve que fazer um plano. Quando Adão e Eva pecou, o que Deus fez? Viu que aquela vestimenta de folha de figueira não era adequada? Ele fez o que? Ele fez vestimentas de quê? De pedra. Pele de quê? De animais. Para o Senhor, ele não fez haja pele. Ele teve que quê? Sacrificar o animal para vestir. E isso virou como se fosse um princípio, pelo menos para aquela época, para perdoar os pecados, as pessoas sacrificavam. E qual que era o tipo do cordeiro? Como que ele tinha que ser? Primícias, né? Limpo, sem manchas, praticar o melhor, o que você tiver lá, o mais perfeito que você tiver. Esse é o cordeiro que devia ser qualificado. Então, Deus pede as primícias, Deus pede o melhor de nós. E da mesma forma, Deus fez o quê? Deu o melhor dele. O melhor de Deus não está por mim, não, gente. Já viu. Ele deu o melhor dele, que é quem? O seu filho amado. Agora, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Agora, Deus precisava de cordeiro? Porque quem precisa de cordeiro é quem? Pecador. Por que Deus tem cordeiro? Se ele não tem pecado. Ele deu cordeiro para nós. Por isso que ele veio, para fazer o sacrifício que eu e você não podia fazer. E não é por falta de coragem, porque eu acredito que tem pais aqui que morreria pelos seus filhos. Nós simplesmente não somos dignos. Por quê? Porque nós somos pecadores. Okay? A semente do pecado... Não tem, pastor, eu não vou usar, não. A semente do pecado está em nós. Ok? Através do quê? Do pecado de Adão. Você já parou para entender o porquê que Jesus Cristo não nasceu de homem? Só nasceu do Espírito e a mulher? É porque a semente do pecado está no homem. Então ele não
Jesus Cristo não podia ter semente boa. Eu perdi aqui. O que você falou essa última vez? O que você falou da última vez? O semente do pecado está no homem. Por isso que Jesus Cristo nasceu de mulher, do Espírito Santo. Ok? Deve ter outros motivos? Deve, mas esse é um deles. O interessante, você já parou para perceber que eu falei para você que o nosso pecado não pode afastar Deus de nós, mas sim nós nos afastamos dele? Mas como que uma das consequências do pecado foi que Adão e Eva fossem expulsos do jardim? Aí você pensa assim, poxa, então como que pode? Deus nos expulsou do jardim, mas o Senhor falou que o nosso pecado não afasta Deus de nós. Isso eu perguntei, mas aí está lá num versículo um pouquinho adiante, se eu não me engano, foi o 22 ao 24. Quem tem Gênesis 3, 22 e 24, para ler para mim, fazendo favor? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e come também da árvore da vida e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e de fora ser tomado. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar o caminho da árvore da vida. Deus não expulsou o homem porque ele não queria ele perto dele. Ele expulsou o homem para que não comesse da árvore da vida. Se ele comesse da árvore da vida, ele ia viver eterno, ia ser um pecador eterno. Se nós fôssemos pecador eterno, nós não teríamos como ser redimidos. Então foi por amor que ele expulsou Adão e Eva. Não foi castigo. Entende? Foi por amor. Não foi castigo. Porque se ele comesse, eterno pecador. Eterno pecador. Sem remissão. Você imagina? Como que Deus é bom? É claro que Deus sabia o que ia fazer, mas se fosse eu, assim, eu não sei o que eu vou fazer no futuro, mas uma coisa eu sei, ele não pode comer dessa fruta. Dessa fruta ele não pode comer, porque whatever que se ele comer, não tem nada que eu possa fazer por ele. Você entende? Então vamos lá. Outra consequência do pecado. Bem, primeiro, a perda da comunhão. Estreita, nós temos comunhão com Deus, é claro, mas agora, claro, nós temos, mas naquela época, a perda da comunhão estreita com Deus. O segundo, for expulso. Terceiro, trabalhar pelo sustento, né, Carla? Trabalhar pelo sustento, né? Não é. Essa aí foi pesada, não foi? Seja lá o porquê que quando a gente chegar lá. Eu não sei, é igual eu falei pra você, eu não sei por que ele comeu, mas as consequências nós estamos vivendo ela. A mulher entrou na onda. O cara falou que preferia a dor do papo. Ai, ai. Gente, a prefeira dor do parto, né? Vai conhecer? Não fala. Então vamos lá. E em Romanos 8 diz que a terra ficou maldita, porque vai crescer árdua para o trabalho. Tá? Eu estou só dando algumas classificações aqui de algumas das consequências que foram várias. O quinto, a consciência pesada, sentimento de pecador que nós temos, e nós vamos falar de consequência na próxima, que essa aqui hoje não vai dar tempo. E a morte. Você tem uma coisa que o pecado deu vida, foi a morte. Né? Porque em Tiago diz assim, o pecado gera morte. Romanos diz, o salário do pecado é a morte. Então, olha a consequência de uma desobediência. Para mim, quando eu leio, gente, parece que foi um descaso. Como eu disse, para mim parece que foi um descaso, porque foi simplesmente falar assim, não, você não vai morrer.
Parece que a desobediência não estava em jogo. Você entende? Ele simplesmente falou, não, você não vai morrer. No momento nenhum a serpente prometeu para ela que ela não pecaria, só prometeu que ela não morreria. Né? E a definição, só o que ela não sabia, é que a definição bíblica da morte não é deixar de existir. É a separação de Deus. E isso aconteceu. Ela não morreu imediatamente, não, mas a definição de morte é separação de Deus. Se você está separado de Deus, mais você está morto. Amém? Então, bem, vamos lá. Redenção. Redenção da humanidade pelo sacrifício de Jesus Cristo. Bem, gente, esse daí eu vou lá bem rapidinho. Bem, precisamos do sangue, né? Como o homem perdeu a comunhão, Deus precisava restituir a comunhão, porque mesmo pecadores Ele nos amava e Ele quer restituir aquela comunhão que Ele tinha com Adão no jardim. Deus falou assim, não, eu amo eles, eu quero restituir aquela comunhão que a gente teve no jardim. E como que isso poderia ser feito? Como já falei, era costume o sacrifício. Precisava de um sacrifício para acontecer, para que nós pudéssemos ser resgatados pelo sangue de Cristo. Vocês já ouviram dizer na doutrina da substituição? É a coisa mais linda, gente. Doutrina da substituição. É mais ou menos assim. Para Deus ter comunhão conosco, para o Espírito Santo ter contato conosco, o Espírito Santo é puro, ele não entra, ou ele não, como é que fala, dwelling, né? Habitando. É isso, eu estava procurando em português, ele não habita com o pecado, mas nós somos pecadores. Como que eu faço? O sangue de Jesus cobre os nossos pecados para que o Espírito Santo possa morar dentro de você. Então, o sangue de Jesus, ele cobre, lava, o que você quiser chamar, para que o Espírito de Deus possa habitar em nós. Caso contrário, ele não faz. Ok? Por isso que Jesus veio, para restaurar essa comunhão com Deus, que foi separada pelo pecado. Nós fomos manchados, nós não éramos mais corruptos, nós fomos manchados. O Espírito, o sangue de Jesus nos limpa, para que dê acesso para o Espírito morar em nós. Então, antes de Adão e Eva pecar, o Espírito Santo vivia deles, né? Deus estava com eles o tempo todo. Ok? Deus tinha contato direto com eles. O jardim do Éden era existe no mundo? Era o céu? Como é que é? Já existiu, já existe. Nós não temos nenhuma noção de onde era jardim do Éden. Essa é a jardim do Éden. Tá bom? Então vamos lá. Bem, precisava, mas para que Jesus pudesse, para que nós pudéssemos ser habitação, um inocente tinha que ser morto. Como o cordeiro foi morto, como o animal foi morto para Adão. O animal não tinha nada a ver com aquilo. Ele não pecou. Ele teve que morrer para cobrir a vergonha dele. Da mesma forma, um inocente tinha que morrer para cobrir a nossa. Porque nós não somos dignos o suficiente para cobrir os nossos pecados, para fazer esse sacrifício. Deus manda o seu filho, o seu primogênito, o seu melhor, para morrer para nós. E a doutrina da substituição é essa. Ele veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, mas foi tratado como um pecador. Para que nós, que somos pecadores, tivéssemos o benefício de ter uma vida perfeita que ele teve. Para que quando Deus olhe para Jesus, ele vê eu e você. Mas quando ele olha para mim, ele vê Jesus.
Essa é a doutrina da substituição. Você vai falar isso aqui de novo? Agora tu deu bronca. Não dá prova, não. Pode falar. Então, assim, para quando... Ok, então vamos comigo. Jesus veio ao mundo para viver uma vida perfeita e sofreu a morte de um pecador. Eu sou um pecador para ter os benefícios de alguém que teve uma vida perfeita. Para que quando Deus olhe para Jesus, Ele me vê. E quando Ele olha para mim, Ele vê a Cristo. Uau. Essa é a doutrina da substituição. Ele substituiu roles. Yes. Ele substituiu roles. O meu pecado, o seu pecado foi sobre Ele. Eu tenho uma teoria de porque o Adão pecou. Porque como Deus, o homem tem que amar a mulher como Deus amou a igreja. E a minha teoria é que Adão foi atrás da mulher como Deus foi atrás. Existe essa. Eu não queria falar sobre isso, mas existe essa teoria. Tá? Existe uma teoria, gente, que Adão, ele não pecou pelos benefícios do pecado. Ele pecou porque ele amava ela. E ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que não ia ser bom. E ele não queria deixar de ficar ao lado dela. Miserável, preferiu ficar ao lado da mulher. Aí a mulher sua. Vai amar-se lá longe. Como é que você... Como é que você ama? Gente, olha pra você ver se a mulher é ou não é a parte frágil do homem. Ele pegava. É uma só carne, não pode separar. Ele pegava aquela serpente, fazia nó nela, mas a mulher come bem. Não, ele pegava a serpente, fazia nó com ela, pulava corda, eu lá quero saber de sabedoria, eu já tenho uma mulher aqui, eu lá quero saber de se eu vou morrer, eu tô com ela, o negócio é bom. E aí, quando ele percebeu que não ia ter erva mais nada, eu falei assim, peraí, ficar sem erva, sei não, hein, Deus. Arruma um jeito de me perdoar aí, porque, tipo assim, mas essa é uma das teorias que, né, vai saber. A Bíblia não especifica porque ela comeu, não ele. Então, assim, gente, respeitando o tempo, tá? É bem curtinho aqui, é 2 páginas, gente. É 2 páginas, não tem como eu continuar. E não, como o pastor Marcos disse, não tem como a gente trazer tudo sobre o que é pecado e nem